Eu saí de Natal com 16, 17 anos. Meus pais se separaram. A minha mãe foi para Brasília, né? Ela tinha melhores condições nessa época e enfim, eu segui com ela por conta disso, para, enfim, poder estudar, etc, coisa assim. Quer dizer, o direito, ele pode ser o direito pode ser uma ciência fascinante, né? Enfim, porque ele tem uma reflexão teórica que é muito política, etc. Para mim foi muito importante ter estudado o direito. O direito dá uma espécie assim, de radiografia de como o Estado funciona, e como o mercado também funciona, né? O mundo dos contratos, etc. E coisas assim. Mas eu tinha uma ânsia, já fazendo o curso de Direito, que eu entrei com 17 anos, de entender mais profundamente. Entender mais profundamente uma série de questões que me preocupavam, né? Como funciona a sociedade, por quê, etc., injustiça, né? Por que as injustiças, por que a humilhação, como isso funciona, essa coisa toda, né? E isso era o dado que sempre me preocupou, né? Ele comenta essa questão aí das emoções, dos afetos e da irracionalidade, antes de tudo, na vida em geral, como eu havia testemunhado na minha própha vida, não é isso, de como isso também agia na sociedade como um todo. Isso sempre foi a questão enfim, que foi o meu ponto de partida, né? Sempre há muito tempo. E eu passei a ver que eu não iria ter tantas condições de me dedicar a isso, né? Se eu ficasse no direito, né? Entende? E por conta disso eu escolhi a sociologia, né? Assim, eu acho que eu tenho 25 teses de mestrado e 2 de doutorado, 2 ou 3 de doutorado. Quer dizer, doutorado é que é mais difícil. Por quê? Porque eu fiquei muito, apenas em poucos lugares eu fiquei muito tempo, né? Eu fiquei na UNB mais tempo, 10 anos, e depois em Juiz de Fora eu fiquei 7 anos, né? Eu fiquei 4 anos na UF, etc., né? E fiquei 2 anos na UENF e fiquei 3 anos no UPERJ. Quer dizer, então eu já andei sou um cigano acadêmico, digamos assim, né? E isso fora o tempo que eu passei no exterior também, que corta muitas vezes, né? Eu passei muito tempo no exterior, no fundo. Passei 11 anos na Alemanha, em diversas fases, e um tempo também nos Estados Unidos. Então foi uma vida muito cortada e tal, não fiquei num lugar só, né? Quando você fica num lugar só ou 2, você pode, né? Mas isso evitou, mas assim, especialmente teses de doutorado, que eu acho que eu tenho umas 3 ou 4 no máximo, né, concluídas. O que é menos importante para a tese de mestrado, que é mais simples, 2 aninhos e tudo, né? Isso eu acho que não teve tanta distinção com outros professores. Se eu não tivesse vindo para São Paulo, por exemplo, e tivesse ficado no Rio de Janeiro, ou Brasília, ou outra cidade em que eu morei antes, eu acho que eu também dificilmente teria o impacto que eu estou tendo hoje aqui, porque eu estou em São Paulo, né? Quer dizer, São Paulo é a cidade mais importante, onde todas as lutas são decididas, políticas, econômicas, culturais, né? Então foi extremamente importante, inclusive até porque, por exemplo, não é um trabalho, o trabalho que eu estou fazendo, inclusive, me dá extremo estímulo encontrar aqui em São Paulo, né? Juristas extremamente críticos, quer dizer, e de outros lugares, né, também, que para mim é um estímulo para que eu reflita, para que eu pense e tal, para pessoas que estão estudando o capitalismo financeiro, etc. Quer dizer, então você tem aqui uma inteligência borbulhante, digamos assim, que é uma troca muito efetiva, né? Quer dizer, mas é claro também, por exemplo, no caso, eu não nasci nas nuvens, eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, né? De uma família que eram primos pobres, de uma família que inclusive ascendeu politicamente, etc. Mas nós éramos os primos pobres, né? Entende? E obviamente essa relação foi muito importante para mim. Isso tem a ver com você não saber qual é o seu lugar direito, tem a ver com humilhação, etc., né? Daquelas que você sente calado e ouve calado, né? As humilhações que meu pai sofreu, mas que porque é meu pai e eu me identifico com ele, eram minhas e tal, vai parar, entendeu? Né?
Eu lembro que foi quase com 16 ou 17 anos, eu que escolhi botar Gessé, Souza, eu sou filho do meu pai, etc. Eu escolho de onde eu sou e tal, de onde eu venho, etc. Né? Essas coisas foram refletidas e conscientes para mim, por conta disso e tal. Né? E a coisa também de um povo já sofrido, humilhado. Quer dizer, você vem todo de uma tradição, né? Onde você tem que lutar com todos esses elementos que são simbólicos. Foi sempre o que me atraiu, né? Entende? Né? E simbólicos que vão fazendo essas feridas que não deixam marca de sangue, né? Como não tem o sangue, você acha que não foi uma ferida, mas ela foi muito mais importante, ela foi interna e tal, foi no espírito e tudo, né? Na alma, na capacidade, vai comprometer a sua capacidade de iniciativa, de ação, de pensar, de reflexão, etc, etc, né? Então o meu material inteiro vem do Nordeste, né? Tudo que eu tenho e trago e trouxe como reflexão, né? Tem a ver com a minha experiência como nordestino, entende? Né? Agora, obviamente, como eu nunca neguei isso, né? Quer dizer, normalmente é uma coisa de, né? Você nega e tal, para um negócio, e aí você esquece e reprime e tal, né? Como eu trabalhei essa coisa meio que conscientemente e tudo, né? Então isso me deu uma perspectiva, né? Quer dizer, que várias pessoas que são de uma classe superior, que estavam numa outra posição, numa posição de mando e tal, sequer tem a percepção, entende? Né? Quer dizer, não é importante você ter só a percepção, você precisa ter a percepção, depois você ir atrás dos mecanismos, né? Ou seja, do estudo, de como você vai interpretar isso, para que isso vire uma arma, né? Você tem que transformar a raiva da humilhação, a raiva disso aqui, em indignação, né? Entende? A raiva é só a violência pura, né? Mas você consegue transformar a raiva, você consegue admitir a raiva e o ressentimento, né? Mas não vomitar isso enquanto tal, mas sim você deixa com a dor mesmo que isso produz, você ficar anos e anos, décadas com aquilo, e você procurando um meio onde você pode expressá-la, de um modo em que ela não volte como um bumerangue para a sua própria cabeça, mas quando ela vira uma flecha, né? Entende? Com uma direção correta, né? Entende? Que você possa devolver a agressão sofrida de um outro modo, né? De uma forma mais... Foi isso que eu procurei fazer, né? Transformar essa experiência da humilhação numa experiência da indignação, né? Ou seja, porque a indignação politiza a raiva, né? Entende? Ela transforma a raiva numa arma política, né? Porque ela pode tocar as outras pessoas, ela pode, né? Eu estudei numa escola primária, estudei algum tempo no Marista também. Que é uma escola de rico. Claro, meu pai e a minha mãe, né? Isso mostra a coisa do... Mesmo quando a gente passou por dificuldades, meu pai ficou desempregado muito tempo, a minha mãe pagava a minha escola, né? Eu lembro quando a minha mãe não pôde mais pagar, meu pai pagava, e a escola custava R$500. Ele pagava um terço da renda dele e tal, para que eu pudesse estudar no negócio, né? Para que eu pudesse ter um bom estudo, digamos assim. Eu tenho vários colegas na UFRN, né? Eu já fui lá, inclusive, várias vezes, fizemos coisas em conjunto e tudo, inclusive um seminário muito importante, internacional, em 2014, eu acho, os 150 anos de Max Weber e tal, que foi muito, muito interessante. Mas eu tenho a minha mãe, tenho irmãos e tal, tenho amigos ainda e tudo, né? Então, eu tenho uma relação e adoro a terra, né? A primeira coisa que eu faço quando eu chego lá é comer um cachinho de caranguejo no lugar onde possa ser encontrado, mesmo que for de madrugada, né? Então a minha lembrança emocional é muito forte.